Flamengo. Dirigente de time europeu nega interesse em Matheus Gonçalves. Jogador vem recebendo poucas oportunidades no rubro-negro e saída é especulada. Vai sair? O Flamengo tem um elenco recheado de bons jogadores, o que acaba dificultando alguns atletas conseguirem chances de atuar. É o caso do jovem Matheus Gonçalves, que não vem recebendo oportunidades com o técnico Tite. Como não vem atuando pela equipe profissional do rubro-negro, o jovem jogador pode ser negociado. Há poucos dias, houve uma especulação de um possível interesse do Santos. Porém, o futebol europeu aparece como maior possibilidade. Recentemente veio à tona que o PSV Eindhoven da Holanda teria feito uma proposta para contar com Matheus Gonçalves. A oferta seria de 5 milhões de euros, algo em torno de 29 milhões de reais. A agência RTI Esportes entrou em contato com a diretoria da equipe europeia, que falou sobre o caso. Negou. Diretor do PSV Eindhoven, Venego Orof-Aselin, afirmou que o clube não fez nenhuma proposta para contar com Matheus Gonçalves em seu elenco. Com isso, a resposta, encaminhada por e-mail, encerra as especulações do possível interesse. Nunca tivemos interesse no jogador. Não há conversa com o Flamengo, absolutamente nada. Essas coisas foram divulgadas sem nenhum fundamento pela imprensa brasileira. Esse jogador nunca esteve no radar do PSV, afirmou Venegor. Por fim, o dirigente do clube holandês pontuou que ninguém no PSV está autorizado a abrir negociações antes de consultá-lo e que o clube não enviou observadores ao Brasil para analisar o jogador do Flamengo. Ninguém foi autorizado por mim a falar em nome do PSV. Sequer enviamos um funcionário do departamento de scouting para o Brasil. Por ora, não estamos procurando no mercado um jogador com essas características, concluiu. Gigante do Brasileirão prepara força máxima pela contratação de Gabigol. Atacante ainda possui futuro indefinido no Flamengo para a próxima temporada. Com futuro incerto, Gabigol vê seu contrato com o Flamengo chegar ao fim, e é bem improvável que haja uma renovação. Além da má fase técnica, o atleta não vive bom relacionamento com a torcida do rubro-negro. Diante disso, algumas das maiores equipes do Campeonato Brasileiro passaram a observar a situação do atleta em busca da sua aquisição. Alguns fizeram contatos, mas até o momento não há um amplo favorito. Um gigante quer se antecipar a todos os rivais e prepara força máxima para fechar a contratação de Gabriel Barbosa. O time deve apresentar em breve uma proposta para os agentes do camisa 99. Gabi no Cruzeiro? O jornalista Vene Casagrande informa que o Cruzeiro prepara uma força-tarefa para acertar a contratação de Gabigol. A equipe não desistiu da sua contratação e prepara uma nova movimentação pela sua chegada. Pedro Lourenço, novo dono da Raposa, é um grande fã do centroavante bicampeão da Libertadores, e quer ele em seu elenco. Ele acredita que o jogador do Flamengo seria uma ótima adição ao seu ataque. A diretoria do Gigante Mineiro tentou conversas com o jogador anteriormente, mas acabou não evoluindo nas tratativas. Agora, eles acreditam que este é o melhor momento para poder avançar pela chegada do ex-jogador da seleção brasileira. Apesar do enorme interesse, é pouco provável que apresentem algo nesta janela de transferências. O clube aguarda a resolução do julgamento de Gabriel para saber se ele irá ou não ser punido com uma suspensão. Além deles, outros gigantes do futebol também têm interesse na aquisição do artilheiro rubro-negro. Recentemente foi reportado que o Palmeiras e o Panathinaikos da Grécia também têm enorme desejo em poder contar com a chegada do atleta. Rodrigo Bueno deixa Tite e Abel de fora e aponta o melhor técnico do Brasil. Jornalista excluiu o ex-treinador da seleção brasileira e o bicampeão da Libertadores. Declaração polêmica. A discussão de quem é o melhor técnico da América do Sul tem se estendido bastante nos últimos meses. Alguns técnicos de renome acabaram se decepcionando e foram demitidos recentemente, enquanto outros mantêm um bom trabalho à frente das suas equipes. Abel Ferreira e Tite, treinadores de Palmeiras e Flamengo, têm tido um excelente início de temporada. Além de terem conseguido vencer os campeonatos estaduais, eles estão nas oitavas da Libertadores e brigando pelo título brasileiro. Apesar disso, o jornalista Rodrigo Bueno acredita que eles não estão mais no patamar para serem os melhores em território nacional. Para ele, o comandante de um gigante carioca é quem detém esse rótulo, Arthur Jorge. É o melhor. Durante participação no programa F90 da ESPN, o jornalista Rodrigo Bueno pegou a todos de surpresa ao comentar sobre o Botafogo. Para ele, além de ter um dos melhores elencos do continente, o Fogão também conta com o melhor treinador do Brasil. Quem é melhor na América do Sul que o Botafogo do meio para frente? Arthur Jorge, hoje, é o melhor técnico em atividade no futebol brasileiro, disparou o comentarista.
O português de 58 anos chegou recentemente ao Glorioso após deixar o Braga, de Portugal. Ele vem tendo um bom início de trabalho, colocando o time carioca na briga pelo título do Brasileirão até o presente momento. Até então são 19 jogos à frente do clube, com o desempenho contando ao seu favor. São 12 vitórias durante este período, com 4 derrotas e apenas 2 empates desde a sua chegada ao Rio de Janeiro. Atualmente o Botafogo de Arthur Jorge ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro com 23 pontos somados, mesma pontuação do Palmeiras de Abel Ferreira e 1 ponto a menos que o líder Flamengo do técnico Tite. Flamengo. Pedro revela atitude inusitada após agressão sofrida por auxiliar de Sampaoli. A agressão acabou gerando a demissão do preparador físico do Flamengo e reação de Pedro foi revelada nas últimas horas. Agressão sofrida por Pedro. Um bastidor que aconteceu em 2023 no Flamengo voltou à tona nas últimas horas. Isso porque o atacante Pedro relembrou a agressão sofrida pelo preparador físico da comissão de Jorge Sampaoli. Após a vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Pablo Fernandes proferiu um soco no rosto do atacante do Flamengo. Com isso, o argentino foi demitido do clube no dia seguinte. Quase um ano depois, Pedro acabou falando sobre o episódio na igreja em que frequenta. Com isso, o sentimento do atacante e dos familiares foi exposto em primeira mão, de acordo com o atleta. Reação inusitada do atacante do Flamengo. Pedro revelou os bastidores após sofrer a agressão. Segundo o jogador do Flamengo, sua primeira atitude foi falar com sua esposa sobre o ocorrido, que afirmou orar pelo agressor em função da raiva após o episódio. Em seguida, o jogador relembra o processo de registro de boletim de ocorrência e exame de corpo de delito. Por fim, Pedro afirma que a atitude da esposa acabou despertando uma oração do próprio atacante para Fernandes. Naquela época, Pablo Fernandes emitiu uma nota oficial, onde pediu desculpas ao atleta e também ao Flamengo. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma, disse o preparador físico. Por outro lado, Pedro e o Flamengo voltam a campo contra o Cruzeiro no próximo domingo, 30. O duelo válido pelo Campeonato Brasileiro 2024 está marcado para 18h30, horário de Brasília, no Maracanã. Flamengo, gigante do Brasileirão, está perto de fechar a contratação de Gabigol, revela jornalista. Atacante tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2024. Saída. O Flamengo pode estar prestes a se despedir de Gabigol. Um dos jogadores mais badalados do futebol brasileiro, o atacante pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do rubro-negro. Gabi chegou ao time carioca em 2019 e desde então, se tornou um dos maiores ídolos da história do mesmo, tendo sido peça fundamental em todos os títulos conquistados desde então. Porém agora a relação já não é a mesma e em fim de contrato, tudo caminha para que uma saída aconteça. Neste momento, inclusive, parece ter um destino já encaminhado. Flamengo perto de perder Gabigol. Isso porque, de acordo com o jornalista Fernando Fernandes, fontes ligadas ao Palmeiras garantem que há negociações bastante avançadas e que um acordo pode ser firmado já nos próximos dias. O clube paulista está em busca de um novo centroavante para a vaga de Endrick e Gabigol surge como favorito neste momento. Agora, resta aguardar o desdobramento do assunto. Porém, o Palmeiras não é o único clube brasileiro interessado no jogador. Nas últimas semanas, o nome de Gabriel Barbosa também apareceu ligado a clubes como Corinthians e Cruzeiro. Nesta temporada, inclusive, o atleta de 27 anos perdeu espaço com o técnico Tite e se tornou reserva imediato de Pedro. Até o momento, Gabi soma apenas 3 gols nos 16 jogos disputados.